Eu falo muito aqui sobre maternidade, eu falo sobre as escolhas que fizemos desde quando as crianças estavam na barriga e desde quando nós começamos a refletir como ter uma vida mais consciente. Então eu resolvi gravar esse episódio de forma assim despretensiosa, de forma que eu pudesse aqui abrir o meu coração sobre o Dia das Mães. Até porque, gente, quem me conhece sabe que faz parte da minha consciência comemorar os dias aí que são socialmente comemorados de uma forma muito mais leve. Porque é claro que essas comemorações, elas vêm algumas com levantamento de algumas bandeiras, algumas com questões importantes, são os momentos que servem para a gente refletir sobre alguns assuntos. No entanto, tem muito calor comercial em volta disso tudo. E também tem muita romantização, né, gente? Vamos combinar que a gente tá aí, já virou até clichê. Dia das Mães é todos os dias, Dia das Mulheres é todos os dias, não é só hoje. Mas, de repente, essas são oportunidades pra gente refletir. E já que a grande maioria das pessoas acabam aí comemorando e refletindo, bora refletir. Então, bora refletir sobre essa questão da maternidade, de uma maternidade consciência e sobre a minha maternidade que eu quero compartilhar. Então, vamos conversar sobre isso no episódio de hoje, beleza? Vamos lá, vem comigo! Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve, Dane-se. Minha família está na estrada há mais de 2 anos e por aqui eu compartilho reflexões sobre uma vida consciente, uma vida nômade, mas acima de tudo, uma pitada de dane-se. Então, vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. A minha maternidade, ela começa na minha adolescência. Então, quando eu estava começando a me desenvolver, começando a entrar na minha fase adulta, eu me vi grávida. Pois é. Comecei a minha fase adulta, terminei ali a minha adolescência, sei lá, né? Há várias divergências de idade, mas enfim, o fato é esse. Eu engravidei e tive uma criança que hoje é um adulto, o Vinícius, quando eu ainda era muito adolescente. Então, digamos que essa minha gravidez, ela não foi uma gravidez planejada, mas ela passou a ser uma gravidez desejada. Até outro dia eu estava fazendo uma entrevista ali num podcast e eu contei que talvez ela tenha sido não planejada, mas extremamente desejada, uma vez que eu sempre quis ser mãe muito cedo. Não sei porquê. Eu achava muito bacana, achava bonito ver mãe nova. Então eu fui mãe muito nova. Sendo mãe muito nova, vamos pensar que eu tinha muito pouco desenvolvimento do que eu chamo de consciência. Consciência no sentido, não que eu fiz algo de forma inconsciente, enfim, né? De forma inconsciente não, de forma do que eu não sabia que eu não estava fazendo, porque eu não sou ingênua de ficar dizendo isso aqui. Mas vamos pensar que eu não tinha críticas em relação às vivências, né? Então, a gravidez, sim, engravidei ali, sabendo o que estava fazendo, apesar de não planejada, mas depois é onde vem as críticas. Como vai ser esse parto, como vai ser a educação dessa criança, como vai ser as críticas no sentido de aderir consciência, autocrítica, né? Então, a maternidade, mesmo ela tendo sido muito nova, ela sempre me trouxe muito questionamento, né? Então, desde muito nova, eu fui constituindo essa autocrítica. A partir deste momento em que eu fui mãe, eu costumo dizer que quem é mãe na adolescência sempre está um passo atrás. Por quê? Porque você sempre tem que estar produzindo, sabendo que você já deveria ter produzido para poder educar ali, para poder dar sustento, enfim, àquela criança. Então, a minha maternidade, ela já começou sem muito romantismo, digamos que, sabe aquela coisa de que hoje em dia tem o chá revelação, tem todos esses passos e a gente se programa para isso? Então, no meu caso, já começou assim, não foi assim, apesar de ter sido uma maternidade muito feliz e ainda é muito feliz. O Vinícius hoje está com 22 anos, então hoje eu tenho a oportunidade, a experiência de ser uma mãe jovem, né? De um adulto, o que é muito legal, apesar de ter sido desafiador lá atrás, hoje é muito legal. Sempre foi muito legal, mas hoje é uma experiência mais rica, né? Depois disso, eu tive as 2 meninas, quem me conhece sabe minha história. As 2 meninas que eu digo vieram 10 anos depois, 10 e 12 anos depois. Elas vieram bem pertinho uma da outra, então foi 1 ano e meio de diferença ali de idade.
1 ano e 9 meses, para ser mais precisa, mas eu fui mãe diferente dos meus 3 filhos. Todo mundo sempre diz, cada filho você é um tipo de mãe. Sim, cada filho você é um tipo de mãe. Sabe por quê? Porque antes de sermos mãe, somos mulheres. E, assim como todos os seres humanos, a mulher, ela se encontra em cada fase da vida um tipo de pessoa. Então, digamos que cada vez que eu fui mãe, eu era uma outra mulher. Cheia dos meus questionamentos, cheia dos meus hormônios, cheia dos meus defeitos, cheia de tudo aquilo que toda mulher é em cada fase da vida. Então, é lógico que eu ia ser mãe diferente. E sou até hoje, com cada um deles. E daí, sem falar que com cada um deles vem a diferença que a gente tem, não só como mulher, como mãe, mas com aquela pessoa. Porque sem romantizações, vamos pensar que você é aquela coisa de que o bichinho nasce, daí você já ama e tal. Não, eu acho que a grande vantagem de quando a gente tem um bebê é que os bichinhos são bonitinhos e cheirosinhos. Por quê? Porque você não nasce amando aquilo. Por mais planejado que seja uma gravidez, nasce aquele serzinho que depende de você e que grita e que chora e que tudo mais. E aqui eu tô falando a verdade, principalmente de uma mãe que adora o puerpério. Eu me sinto realizadíssima no meu pós-parto. Gosto muito do pós-parto. No entanto, é um perrengue do cacete, gente. Vamos combinar. Mas então, daí nasce aquele bichinho que você carrega e tudo mais e tal. E vem aquele papo de, agora você ama, agora você é mãe, agora você tem que ser isso, agora você tem que ser aquilo. Gente, não tem que ser nada, você tem que ser aquilo que você consegue ser. E eu acho que isso é o maravilhoso da maternidade. Eu me lembro perfeitamente de quando eu tinha 3 filhos. O Vinícius estava com 10 anos, a Valentina estava com 1 ano e pouco e eu amamentando a Violeta. Quando a Valentina chegou perto de mim, o Vinícius veio com umas questões ali daquela pré-adolescência. A Valentina chegou perto de mim, aqui por trás, eu me lembro. E eu amamentando a Violeta sentado no gramado. A cena, se fosse filmada sem passar o que estava na minha cabeça, seria cena de filme. Mas não, gente. Na minha cabeça só passava assim, Daniele, o que você fez com a sua vida para arrumar 3 filhos, 2 tão próximos e um pré-adolescente? Sim. Eu acho que toda mãe passa por essa situação, mas não assume para si mesma. Toda mãe passa por uma situação onde ela se arrepende, ou ela questiona, ou ela pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? E de repente você se dá conta do porquê você fez isso, e daí você relembra. No segundo seguinte, a cena de filme começou a passar na minha cabeça. A crítica, o que eu chamo de arrependimento, foi muito rápido. Eu gosto de ser mãe, eu sempre gostei de ser mãe, eu gosto da maternidade, então eu gosto de tudo que envolve a maternidade. Eu gosto de bebê, depois eu gosto de criança, eu gosto de trocar ideia com os meus filhos com a naturalidade que eu tenho, sabe? Tipo de camiseta, assim. Filhos são aqueles caras que você coloca a camiseta e troca ideia de igual para igual. Por quê? Porque ali não tem aquele julgamento. Não tem aquela questão assim, nossa, como que ela tá assim, como que ela tá assada. Eles sempre me acham linda, eu acho. Mentira. Mas eu acho que sempre tem aquela cumplicidade. Então o filho é aquele cara ali, pra mim, é aquela pessoa ali que você pode ser você mesma. Eu acho que com os meus filhos, eu sou a pessoa que eu sou. Eles realmente conhecem quem eu sou. E acho que isso é o mais maravilhoso da maternidade. E acho que o mais lindo de tudo é realmente a gente poder ser a mãe que a gente pode. Não dá para ser a mãe que a galera quer que a gente seja. Não dá para ser a mãe super consciente, super ali. Nossa, eu conheço todos os métodos de educação, de fazer dormir, de dar chupeta, de não dar chupeta, de amamentar, de dar mamadeira. Conheço tudo. Ou depois, na adolescência, meu Deus, eu entendo plenamente a rebeldia ou não do adolescente. Não, gente, não. Claro que não. A gente consegue ser a mãe que a gente consegue. A gente é a mãe que a gente pode ser. E vamos parar com esse papo de que precisa disso, precisa daquilo. Não precisa de nada.
Precisa ser só você mesmo e lembrar, você mesmo que eu digo, precisa ser só você mesmo. E precisa lembrar que nós somos mulheres antes de ser mãe. E que como mulheres somos seres humanos, passíveis de erros, de acertos, de falhas, de dores, de alegrias, de arrependimentos. E que tá tudo bem assumir tudo isso. Então, acho que hoje o que eu queria conversar aqui é que nós sejamos felizes pelo fato de ser mãe, que já tá valendo. O que vem depois disso é só consequência daquilo que você consegue ser. Então, disso tudo que eu tô falando, gente, vamos combinar que essa questão do que a mídia, do que a sociedade, do que sei lá quem quer sobre nós, começa desde quando você nasce mulher. Quando a gente vai discutir maternidade, a primeira coisa que nós temos que pensar é que tem mulher que não quer ser mãe e que tá tudo bem. Então, se nós vamos falar das maternidades possíveis, nós vamos falar, inclusive, da possibilidade daquela mulher não querer ser mãe e que está tudo bem. Então, eu acho assim, que a partir do momento que a gente fala do quão difícil é, porque é difícil pra caramba, né, gente? Vamos pensar aqui. A minha maternidade, por exemplo, que é uma maternidade que eu brigo, que eu falo toda vez que a gente não pode, nós não podemos romantizar. Sou pessoa ali que levanto bandeira, sou pessoa que falo de assuntos, sou pessoa que tive parto em casa, sou pessoa que amamentei livre demanda, sou pessoa que tento ter uma educação consciente e positiva, sou pessoa tal. Agora, que defendo a aprendizagem livre, que hoje em dia aí sou uma mãe nômade, então viajo com os meus filhos, então tenho 100% não, mas estou quase que diariamente ali na lida com eles. Sim, sou esta mãe, mas esta mãe tá muito longe de ter o glamour que poderia ter, digamos assim, que as imagens dizem ter. Gente, é um perrengue dia após dia ser mãe. Ser mãe de 3, então, é ali, por mais que um já esteja adulto, ele tá todos os dias no meu celular, ele tá se comunicando comigo, ele tá perguntando, ele tá precisando, ele necessita ainda de nós. E hoje tá bom, ele tá ali. Eu acho que a única coisa, todo mundo assim, sempre falava assim pra mim. Eu tive 3 filhos, né? Um já tinha 10 anos, depois vieram os 2 menores. Nossa, mas você, agora o seu mais velho não precisa mais de ajuda, né? Agora ele já tá grande. Eu falei, não, que tipo de ajuda ele não precisa mais? Ele não precisa mais que eu troque a fralda dele. Só. Todo o resto ele precisa também. E mais ainda. Porque o bebezinho, você vai ali, troca a fralda, ele precisa o dia inteiro, 24 horas, você troca a fraldinha dele e tudo mais. O grande precisa do mesmo jeito, gente. Eu vejo o trabalho que eu dou pra minha mãe até hoje. Tipo isso. Então, o que eu acho é que é muito difícil. Por exemplo, 3 filhos, gente, é muito difícil educar essas crianças e ter essas crianças. É uma demanda, uma sobrecarga enorme. E a gente pouco fala sobre a saúde mental das mães. Pouco a gente fala. Isso daí deveria ser discussão de políticas públicas, com certeza. Porque, gente, as mães sofrem de uma carga mental muito grande. Quando eu entendi o que era a carga mental, e eu comecei a observar o meu dia a dia, e comparando até com o Daniel, que é um pai, o pessoal fala, essa mulher bebe igual homem, essa mulher carrega peso igual homem, sei lá, né, essas coisas assim. O Daniel, ele é um pai igual mulher, sabe? Se é que existe isso. Então, ele é um paizão mesmo, o que eu quero dizer é que ele é um paizão. E que eu comecei a me comparar a ele em relação a carga mental, é muito maior a minha. E hoje ele reconhece que é muito maior a minha. Por quê? Porque a gente vai se desenvolver. É isso que eu tô falando. A mulher, ela ali, desde que ela nasce, ela precisa ser mãe. Já é a primeira carga mental. Aí depois ela é mãe. Aí começam as outras cargas mentais. Gente, é muito grande. A mulher passa o dia inteiro, a mãe, né? Ela passa o dia inteiro pensando sobre cada vírgula, cada ponto que o filho disse ou o que ela tem que fazer com o filho, né? E eu sempre costumo dizer do meu lugar de fala. Aqui quem vos fala é uma mulher de privilégios, é uma mãe de privilégios. Eu não tenho que enfrentar a dificuldade que muitas outras mães enfrentam. Então eu acho importante colocar isso agora, de que eu tenho consciência disso, tá? Eu sou uma mãe padrão, né? E tenho consciência disso, dos meus privilégios, tá?
Eu acho que o que eu queria trazer hoje é um pouco disso, é um pouco sobre as realidades e as expectativas que colocam sobre nós mães, sobre nós mulheres acima de tudo, e dizer que nós temos que nos respeitar enquanto mães, respeitar outras mães, que a gente não tem o hábito de respeitar as outras mães. É interessante assim que mesmo que eu tenha feito escolhas para minha vida que eu considero consciente, uma coisa que que eu tenho que deixar claro aqui é que as escolhas foram feitas de forma consciente. E o que eu prego é que as escolhas sejam feitas de forma consciente. Mas escolher de forma consciente não significa escolher o que eu acho mais correto e escolher. Significa só que você, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pessoa, tem o direito de escolher sabendo de tudo que envolve a sua escolha. Eu acho que é por aí. Então, eu abraço e eu acolho todas as mulheres com todas as escolhas. Eu sou uma mãe que fiz uma cesárea, que talvez não fosse necessária, não sei, mas fiz uma cesárea. Então, as mulheres, elas já são, as mães, elas já começam a ter que dar satisfação ali no parto, na gravidez. Eu fui uma mãe que engordei demais nas minhas gravidez. Eu sou uma mãe que dei chupeta para os meus 2 primeiros filhos. No terceiro filho tive consciência de que não precisava. Meu primeiro filho eu amamentei até os 3 meses. Depois as outras 2 eu tive consciência de que dá para fazer livre demanda. A minha segunda filha eu fiz educação de sono, deixava ela chorar no berço, entendendo que aquilo era o melhor caminho. Depois eu entendi que a cama compartilhada dava para ser. No meu primeiro filho, eu nem pensei que dava para ou não, eu só queria que a criança dormisse. Então, eu acho que tá tudo bem a gente ser mãe do jeito que a gente pode ser, tá bom? Eu acho que é isso. E tá tudo bem. E chega da gente criticar. Eu acho que mãe tem que abraçar a mãe, porque a maioria das mães, eu acho que erra tentando acertar. Então, vamos nesse momento, já que é para refletir, eu acho que não é Feliz Dia das Mães, seja feliz com as suas imperfeições e com aquilo que você considera que você acertou, mas seja feliz, porque tá tudo bem. Só de ser mãe, de trazer alguém e de educar e de estar tentando, tá tudo bem. Vem comigo e vamos refletir sobre as dificuldades, as expectativas e as realidades que os outros criam e nós criamos para nós mesmos sobre a maternidade. Sendo mãe ou não, estando em trânsito ou não, vamos refletir sobre aquilo que é possível. Então, se inscreve aí no canal, nos segue lá nas redes sociais. Que seja feliz ser mãe. Saudações de liberdade, amor e disciplina.